Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 13 de outubro, quarta-feira, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46, que diz assim: Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, parece que Jesus está um pouco bravo, né? Parece que Jesus está um pouco bravo com os fariseus, com os doutores da lei, né? Jesus está dizendo: Ai de vós, fariseus. Vocês pagam o dízimo, mas vocês abandonam a justiça e o amor de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje serve para a gente refletir como é que nós estamos vivendo a nossa fé. Nós sempre precisamos crescer na fé, na vivência da fé, na vivência da palavra de Deus, do evangelho, da vontade de Deus. E nós precisamos sempre estar atentos em que precisamos crescer, em que precisamos progredir. Nós somos cristãos, nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, viver a palavra de Deus, viver o evangelho, mas é importante a gente procurar perceber o que ainda não estamos vivendo. Até para não cairmos no comodismo, porque a gente pode dizer assim: eu já tenho tantos anos que eu sou da igreja, eu já tenho tantos anos que sou um cristão católico. Só que a pergunta é: você já vive tudo o que Jesus ensinou? Você já vive tudo o que ensina o evangelho? Você já vive tudo o que ensina e pede a palavra de Deus? Eu acredito que não. Nem eu, nem você. Acredito que tem muita coisa que a gente precisa crescer, progredir e melhorar. O que é uma pergunta fundamental. O que ainda não estamos vivendo como vontade de Deus? O quê? O que ainda precisamos melhorar na nossa vida de fé, na nossa vida de cristãos, de filhos e filhas de Deus? O problema dos fariseus é que eles tinham se acomodado numa vida de fingimento e de hipocrisia. Por isso Jesus ele é bem taxativo: ai de vós. Ai de vós. Porque eles optaram por viver de aparência. Optaram por viver de uma forma sem serem pessoas autênticas. Aquele que tem fé precisa ser autêntico e verdadeiro. E Jesus, por isso que Jesus parece estar um pouco bravo com os fariseus e mestres da lei, porque eles não eram sinceros e autênticos na sua fé. Que nós não caiamos nesse erro, que nós não caiamos nesse pecado. Peçamos hoje a graça ao Senhor de sermos cristãos autênticos, sinceros, honestos, e sempre consciente de que precisamos crescer na vontade de Deus. Sempre tem algo que precisamos melhorar e precisamos viver. Por isso volta à pergunta anterior: o que ainda não estamos vivendo que é vontade de Deus? Estejamos atentos a isso e busquemos sem cessar, acima de tudo, a vontade de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.